Gente, bem-vindos ao nosso querido Clube da História. É um clube nosso, né? Um clube para a gente apresentar o trabalho de tantos historiadores que estão aí guerreando, lutando, divulgando, produzindo, trabalhando na cozinha da história, na oficina da história. Muito obrigada aí pela presença de vocês. E eu quero falar aqui desse lançamento maravilhoso do Rodrigo Trespar, que todo mundo conhece. É quase que um 24 horas na história sobre esse príncipe que tinha 24 anos e que vai para São Paulo. O Rodrigo pega tudo que é jornal de época, relato de viagem, carta, documento, né? E ele reconstitui essas 2 semanas em que Dom Pedro dá um berro ali à beira do riacho que ficou na nossa história. Quero aproveitar para contar para vocês também uma notícia boa. Eu acho que o historiador tem que estar em toda parte, a gente tem que dizer sim cada vez que uma boa oportunidade aparece para a gente contar a história para o maior número de pessoas. Gente, olha que coisa legal. O Maurício de Souza, né, o famoso pai do Cebolinha, da Magali, da turminha da Mônica, me convidou para escrever com ele finalmente o Brasil independente. É uma história, obviamente, da independência para crianças, né, com todas as informações que a gente vai buscar para tornar o mais fácil possível, mas o Maurício de Souza teve a delicadeza de criar um personagem novo, que é a professora Mary. Eu estou aqui nessa história deliciosa, né, em que esses personagens todos perguntam para a professora Mary como é que aconteceu a independência, e eu vou então contando, e eu confesso a vocês, uma experiência linda, fiquei muito contente, não só com esse convite, muito honrada, e quero dizer a vocês que eu estou nos representando a todos, viu? Eu estou aqui representando cada professor de história, de colégio público, de colégio privado, de universidade, vamos juntos, né? E quero apresentar a vocês essa beleza, esse é um livro caro, né? Eu recomendo para todo mundo que gosta de música. Por quê? Ou que estuda música. O Ricardo Cravo Albim, como vocês sabem, é o fundador do Museu da Imagem e do Som e talvez um dos maiores animadores culturais que nós temos no país. É um homem guerreiro, fantástico, presidente da Academia Carioca de Letras, do PEN Clube do Brasil, animando, juntando aí gente de toda a parte. E o Ricardo, como grande especialista de música, achou partituras absolutamente inéditas de Dom Pedro I, né, que são aqui revividas num disco, né, um disco que foi gravado, está aqui, vem dentro do livro, foi gravado pela grande tecladista Rosana Lancelotti, e eu tive o prazer de ajudar o Ricardo a organizar esse livro. Como eu gosto de juntar gente, né, juntei vários colegas, o Bruno Cerqueira, o Paulo Resutti, a Isabel Lustosa, o Paulo de Assunção, o Arno Vering e eu mesma escrevemos vários textos de história para dar um cenário para essas músicas que quem comprar o livro pode ouvir na execução maravilhosa da Rosana Lancelotti. Então, essas são as nossas novidades editoriais. E vamos sortear os livros do nosso querido Giancarlo Mello, né? Esse grande especialista de escravidão, de sociedade pós-escravidão, de pardos, e que tem juntado muita gente. Ele também é um cara que gosta de botar a gente junto, e nós vamos sortear, então, os 3 livros do Giancarlo, que foi também um dos autores convidados do Clube da História. Não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no nosso Clube da História e deixar um comentário, porque eu gosto desses comentários e respondo com o maior prazer. Estamos aqui no canal da História com um desses historiadores ímpares. Ímpares porque a trajetória dele é fascinante, o lugar de onde ele fala é fascinante, o trabalho que ele está desenvolvendo é fascinante. Eu estou conversando hoje com meu querido amigo Décio Guzman.
Grandes carnavais passados juntos, não em Paris, mas também no Pará, e uma admiração enorme por você. Décio, vou fazer uma rápida apresentação. Você passou de um mestrado em Campinas, já brilhante, direto para a Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris. Você é doutor pela Sorbonne com um trabalho fantástico, um trabalho realmente digno, né, das chamadas, na época, né, os chamados na época os doctorats d'État, os doutorados de Estado, né, que mataram vários grandes historiadores, Lucien Febvre, Brodel, Kátia Matoso, que são trabalhos, gente, olha só, isso aqui é um trabalho de doutorado, não tem 300 páginas, tem mais de 600 páginas, mas é uma beleza de trabalho. E você lecionou, isso é importantíssimo dizer, quer dizer, você é um brasileiro que é conhecido internacionalmente, você lecionou em Princeton, você lecionou na Sorbonne, na própria École, que a gente sabe como é fechada, lecionou em Louvain, poucos professores brasileiros lecionaram em Louvain, especialista de História da Amazônia, tem centenas de capítulos em livros e tem 5 livros muito importantes que nós vamos apresentar aqui, mas dos que não estão aqui, Guerras na Amazônia, Holandeses na Amazônia, História e Historiografia da Amazônia, os outros nós vamos falar aqui, vamos mostrar, inclusive o último, Projeto Várzea, que é uma beleza, como eu digo, quando se passa do texto à ação. Bom, gente, a gente sabe que mesmo com 5G, DEF, KLM, as conexões no Brasil são uma droga, para não dizer uma coisa mais indecorosa. E aí que a gente não está conseguindo conectar com Belém do Pará de jeito nenhum, nem Belém do Pará com a gente. Então nós vamos fazer hoje um programa diferente. Eu vou mandar as perguntas para o Décio, ele vai responder e depois nós vamos falar dos livros dele, e temos aqui hoje muito sorteio de livro, né? O Giancarlo, que foi o entrevistado que vocês já viram, nos mandou as obras dele, e nós temos uma novidade também, que são as publicações da Aventuras em História. Então vamos lá, Décio, perguntas que eu quero muito que você responda e o pessoal também quer ouvir as suas respostas. Primeiro, como é que nasce a tua paixão por história? Como foi a sua formação? Algum professor especial? Como é que você chega na história? A minha chegada na história foi consequência de vários encontros ao acaso. Entre 1983 e 84, após 21 anos de ditadura militar, como você lembra, um grande movimento de protesto político abalou todo o Brasil. Foram as diretas já. Eu estava naquela época terminando o ensino médio. Então, pela primeira vez, eu ouvi as pessoas ao meu redor discutirem sobre política com muita paixão. Isso me intrigou muito. Eu queria entender os motivos dessa nova fase na vida do Brasil. Foi justamente nessas circunstâncias que eu tive que escolher um curso na universidade. Então, decidi seguir os estudos de história porque me parecia que essa disciplina respondia às minhas perguntas. E ainda hoje eu acredito nisso. Foi por isso que o curso de História me ajudou a entender o que foi a militarização do Brasil e, com ela, a perda das liberdades civis. É por isso que as pessoas ao meu redor estavam tão profundamente envolvidas na política quando a democracia estava voltando naquela época. A violência empregada pelos militares durante todos esses anos para controlar a vida política do Brasil deixou marcas profundas. Maior concentração de renda, causando desigualdades sociais, a deteriorização da educação pública, a ruína do serviço público de saúde, mas a pior de todas as sequelas do período militar, a meu ver, foi o pacto entre a classe dos políticos profissionais e a corporação militar, um pacto que resiste, como vocês podem verificar, até hoje. Mas muitas das perguntas que eu me fiz permaneceram sem resposta. Por exemplo, qual foi a natureza desse poder mantido pelos militares por mais de 2 décadas? Quais eram as suas molas? Qual era o significado profundo da violência resultante da ditadura? Aqui, em poucas palavras, está o ponto de partida político e existencial da pesquisa que eu realizei ao longo desses anos sobre a história da Amazônia. Durante meu ano de graduação,
me comprometi, como é de praxe no Brasil, a escrever uma monografia. Então, qual assunto escolher para isso? Na aula de História, a professora nos fez ler Os Desclassificados do Ouro, da Laura de Melo e Souza. Acima de tudo, eu guardei desse livro o regresso aos arquivos, a importância dada aos documentos históricos e que me fascinavam. Segunda pergunta, Décio, você que transitou tanto pela Europa, Bélgica, França, Estados Unidos, conta pra gente um pouquinho o que é ser brasileiro no exterior. Eu também tive essa experiência e me lembro sempre com um sorrisinho irônico, né, daquele livro maravilhoso do Sérgio Gruzinski, Que Horas São Lá Embaixo, porque eles olham para a gente como se a gente viesse lá de baixo mesmo, né? Como é que foi a sua experiência? Como é que você se sentiu? Como é que foi a interlocução nesses diferentes países? Hoje, eu resumiria a minha impressão da Europa e dos Estados Unidos em alguns pontos principais. Primeiro, o sentimento de segurança. É difícil escapar à impressão de pedantismo ou de exibicionismo ao dizer que você foi a Paris ou Nova York. Culpa talvez da nossa antiga francofilia, que aliás já está bem fora de moda, ou do complexo de eternos colonizados diante dos países ricos do primeiro mundo. Alguns nomes como Nova York ou Paris produzem a fascinação imediata. O pior é que é a realidade. É um verdadeiro luxo, Paris. Não por causa do Louvre, da Place Vendôme ou dos Champs-Élysées, nem pelas mercadorias todas muito chiques e caras das vitrines das galerias ou das grandes lojas de departamentos, como a Galerie Lafayette ou o Bon Marché. O meu luxo é andar nas ruas, em algum momento da noite ou do dia, sozinho ou acompanhado, a pé, de ônibus ou de metrô, e não ter medo da violência que vem do cara a cara com a cidade. O objeto de luxo que eu traria de Paris para a vida no Brasil, se eu pudesse, seria este. E esse luxo, esse objeto de luxo, que é o luxo de viver sem medo, não se globalizou, ao contrário, a cada dia ficou mais caro e raro. O luxo de viver sem medo, ao qual eu me refiro, é aquele de circular na cidade sem temer as pessoas, sem que o fantasma de um encontro violento esteja sempre presente. É claro que a violência é parte integrante da vida social e urbana, mas seria muito melhor a nossa vida cotidiana no Brasil se a expectativa da violência não predominasse sobre todas as outras expectativas. Hoje, a preocupação com a segurança é o critério fundamental para definir a qualidade da vida humana em qualquer parte do planeta. Então, esse sentimento de segurança seria a minha primeira impressão na vida da Europa e que, de fato, é um elemento fundamental, eu acho que na vida em qualquer país. Uma segunda impressão é a politização da sociedade. Numa palavra de ordem, nenhuma palavra de ordem se mantém mais presente ao longo dos séculos do que o lema da Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade. Isso é admirável. É o exercício político cotidiano da igualdade, da liberdade e da fraternidade que torna possível a vida democrática. Em alguns pontos, somos iguais no Brasil. Somos iguais em direitos, ainda que tantos deles sejam desrespeitados cotidianamente, e somos iguais em dignidade. Nós podemos participar de todos os debates que nos interessem, sem pedir licença a ninguém. Podemos nos pronunciar também a respeito de problemas e questões que não fazem parte do nosso dia a dia. E até das questões dos outros, nossos vizinhos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho e as pessoas que convivem ao nosso redor. Não quero viver num mundo em que cada um de nós só possa dialogar com seus supostos iguais em gênero, cor da pele ou classe social. Às vezes, no debate, me convencem. Outras vezes,
eu convenço. Liberdade de opinião combinada com igualdade de direitos e juntos podem dar resultados excelentes na vida cotidiana, na vida do dia a dia, na vida com essas pessoas próximas de nós. O diálogo politizado e o respeito às opiniões diferentes são a base da democracia. Essa atitude na Europa, que eu conheço melhor que os Estados Unidos, ganhou a minha simpatia desde o primeiro momento em que eu comecei a conviver com as pessoas de lá. Então, essa seria a minha segunda impressão. Terceira pergunta, Décio. Décio, a Amazônia está em todas as páginas de jornais nacionais e estrangeiros. O Estado de São Paulo recentemente publicou um artigo importante de um embaixador brasileiro em Londres, mostrando que a Amazônia hoje está sob o risco de ser, inclusive, internacionalizada. Por quê? Porque não param de massacrar a floresta, não param de massacrar índio e, pior, ela se tornou hoje um lugar de passagem para drogas, né? Ela está ali junto da Colômbia, fazendo uma espécie de ninhozinho para os cartéis de drogas. Então eu pergunto a você, o que é ser especialista da Amazônia? E é possível a gente passar, como você muito bem mostra nesse livro, do texto à ação, ou seja, pesquisar as várzeas amazônicas e, através da pesquisa, fazer as pessoas se conscientizarem de que elas têm que lutar ali por aquela região. Ser especialista da Amazônia hoje é estar engajado numa luta em várias frentes. Em primeiro lugar, eu diria Amazônias, no plural, porque não existe apenas uma Amazônia genérica. Existem várias Amazônias que possuem suas diferenças humanas e ecológicas. As Amazônias são sociodiversas e biodiversas. É necessária uma luta política para fazer o mundo reconhecer essas diversidades, essas riquezas que provêm das diversidades nas Amazônias. E essas diversidades, nós as encontramos ao longo dos séculos de diferenciação. Por exemplo, hoje, mais de 60% da população humana nas Amazônias, nós as encontramos nas cidades. Ao contrário da imagem da região que nós vemos projetada nas mídias e na internet, focada essencialmente na floresta e nos índios. As Amazônias são feitas de cidades, sobretudo. Manaus tem hoje mais de 2 milhões de habitantes. A Grande Belém tem mais de 2 milhões de habitantes. Sem falar em outros municípios e nas Amazônias boliviana, peruana, colombiana, etc. Outro exemplo, as Amazônias possuem a segunda maior diversidade de línguas indígenas no mundo, ultrapassada apenas pelas 850 línguas da Papua Nova Guiné. Na região amazônica, são 400 grupos indígenas falando 300 línguas. Em nenhum outro lugar das Américas há tanta diversidade linguística e cultural. Em segundo lugar, a Amazônia foi e está sendo colonizada pelo resto do Brasil há séculos. Esse desequilíbrio tem raízes históricas, que levaria tempo explicar em detalhes aqui. Mas o essencial é que o saque do subsolo, dos rios, da floresta e dos grupos humanos da região tem consequências desastrosas não só para o Brasil, mas também para o mundo inteiro. Se nós perdermos o contributo específico das Amazônias para o planeta, com o desflorestamento, a poluição dos rios, com mercúrio dos garimpos, a expulsão a expulsão dos índios, dos grupos indígenas das suas reservas, das suas áreas de reserva, onde eles vivem e preservam a floresta, nós vamos perder o planeta inteiro. Uma outra pergunta, Décio, como está o estado dos arquivos no Pará? O Pará tem uma história fundamental para a compreensão do Brasil. Nós sabemos que muitas vezes o Estado ou o próprio município onde o arquivo está instalado não estão nem aí para a hora do Brasil, não querem saber dos arquivos, acham que é papel velho. Como é que está
a situação dos arquivos do nosso querido Pará? Hoje, os arquivos do Pará são uma mina de ouro não só para os historiadores. Esses arquivos são ricos em informação para todo o Brasil e mesmo para todo o planeta, se você desejar fazer pesquisas comparativas. Isso ocorre em razão dos processos de digitalização dos documentos guardados nos fundos documentais de várias instituições aqui no Pará. Aqui no Pará, há 3 lugares com grandes reservas de manuscritos e documentos impressos. Primeiro, o Arquivo Público do Pará, que é o maior, é o mais importante, sob a guarda do governo do Estado. Depois, o Centro de Memória da Amazônia, sob os cuidados da Universidade Federal do Pará. E o Arquivo Palma Muniz, conservado pelo Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Cada um desses arquivos tem suas características próprias e fazem grandes esforços para manter os seus acervos higienizados, conservados e catalogados, obviamente com muitas dificuldades. Como você sabe, no Brasil há muitos desafios para a gestão dos documentos com um mínimo de eficiência. O caso dos arquivos do Pará não é uma exceção. A luta pela preservação dos documentos do passado é uma questão de cidadania, porque é o passado coletivo que está ali guardado. E, em particular, a situação da Amazônia. Aqui, a Amazônia, é a região que contém a maior floresta tropical do mundo, do planeta, guarda e possui um clima com uma grande umidade. Então, essa umidade e o calor excessivo da equatorial, ele provoca um desafio enorme para a preservação dos documentos, porque essa umidade, a luz excessiva, são um grande problema para a preservação dos papéis e principalmente dos papéis mais antigos. Então, esse é o grande desafio que nós temos aqui na Amazônia e no Pará em particular. Finalmente, Décio, conta para mim, a história digital muda a história? A história digital vem mudando a história, sim. Hoje começa a existir uma certa consciência entre os historiadores das novas gerações para a importância do uso e da prevenção das novas tecnologias na pesquisa histórica, tanto do ponto de vista epistemológico, através dos recursos digitais oferecidos para a interpretação das fontes de informação histórica, quanto do ponto de vista técnico, através do letramento digital e a preocupação em divulgar o resultado do seu próprio trabalho para o grande público. Há um crescimento exponencial de experiências no Brasil e no mundo a respeito disso. O seu programa, Mary, é um exemplo disso. Chegar a todos numa linguagem acessível é a lei da sobrevivência para os trabalhos acadêmicos sérios. Cada vez mais há uma abertura no mundo universitário para reflexão sobre o papel dessas mídias na produção e divulgação do conhecimento histórico. Temas como a natureza da técnica contemporânea, o uso dos recursos online na profissão do historiador, a recolha proficiente de informação online, a estruturação de bibliografias digitais e bases de dados arquivísticas, uma noção básica para análise de dados e de documentos presentes na internet, a visualização de dados e a publicação e compartilhamento de resultados e documentos. Hoje começam a fazer parte dos currículos universitários de História. Eu mesmo, nesse momento, estou dando um curso sobre História Digital na pós-graduação de História da Universidade Federal do Pará. Agora, é certo que algum tempo ainda vai levar para que os resultados dessa reflexão sobre a história digital no mundo universitário, em particular, cheguem ao ensino básico e médio. Mas creio que vai chegar sim. Isso não é uma questão de tempo. Décio, a gente sabe que você está muito ativo. Quem quiser entrar em contato com você, quais são as suas redes sociais, Instagram? Passa essas dicas aí para quem está ouvindo a gente. Eu lidero atualmente um grupo de pesquisa sobre história digital na Panamazônia. Esse grupo tem um perfil no Instagram que pode ser facilmente encontrado através do nome de usuário historiadigital.pan. História digital sem
espaço, sem nenhum espaço, de uma só vez. historiadigital.pan, pan com N no final. Basta chegar e começamos a nossa conversa no direct, pelo Instagram. Eu curti muito a nossa conversa, Mary. Grande obrigado pelo papo sempre agradável. Décio, muito obrigada pela sua participação aqui nos nossos bate-papos. Eu tenho certeza que muita gente vai estar te ouvindo no Brasil todo. Eu quero apresentar aí para quem está nos ouvindo os seus livros, a sua tese maravilhosa e também esse seu estudo que é belíssimo, o projeto Várzea, uma história relacional da ciência na Amazônia brasileira. Vamos conhecer melhor a Amazônia graças a você. E super obrigado, um beijo muito carinhoso.